Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 18 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo se completou, o reino de Deus chegou. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto, no meio dos animais selvagens, em uma situação extrema, em total intimidade com o Pai. O deserto é um divisor de águas para Jesus. Antes era um marceneiro silencioso de uma aldeia perdida. Depois se torna um pregador incansável, um homem de milagres. Antes a sua divindade era escondida, depois se manifesta. Ele se apresenta como o Messias. Inicia sua grande missão. Olhe o que faz um tempo de deserto e retiro na vida de uma pessoa. Essa é a Quaresma que estamos vivendo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo depois, o Espírito fez sair para o deserto. Lá, durante 40 dias, foi posto à prova por Satanás. Ele convivia com as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos faz refletir sobre dois aspectos fundamentais: a nossa conversão interior e o convite à conversão para o mundo. É claro que Jesus não precisava se converter do pecado, porque Jesus nunca pecou, mas precisava de um tempo para fazer convergir todas as suas faculdades em Deus. A conversão para Jesus foi um tempo de concentração em Deus. A verdadeira conversão não se contenta de sair do pecado, mas procura escolher Deus como único alvo da vida, único foco da vida. Deus é e basta. O deserto é o tempo favorável para construir essa intimidade com Deus. Até Jesus precisou disso e os frutos foram visíveis. Como falamos no começo, antes do deserto, Jesus era um simples jovem marceneiro desconhecido. Depois se torna explícita a sua divindade, seu poder, sua pregação. Sua missão adquire corpo. Não é possível enfrentar uma missão sem um longo tempo de silêncio e intimidade com o Pai. Jesus faz convergir só em Deus toda a sua mente, porque não há outra coisa para pensar em um deserto. Jesus faz convergir em Deus todo o seu físico, porque fica sem se alimentar por 40 dias e se alimenta somente de Deus, da vontade de Deus. Jesus faz convergir no Pai todo o seu amor, sua afeição, porque em um deserto somente há feras e animais selvagens, mais nada. Só fica Deus, o nosso tudo. Diz o nosso Papa Bento XVI: antes de mais nada, o deserto onde Jesus se retira é um lugar de silêncio, de pobreza, da pobreza onde o homem permanece desprovido das ajudas materiais e se encontra diante dos pedidos fundamentais da existência, é impelido ao essencial, e precisamente por isso lhe é mais fácil encontrar a Deus.
Depois do deserto, depois de ter feito convergir todo o seu ser em Deus, Jesus inicia a sua obra, percorrendo incansavelmente, sem parar, todas as aldeias da Galileia e pregando uma mensagem muito simples e radical: convertei-vos, o reino de Deus está próximo. Jesus não prega uma revolução política para sacudir dos ombros o jugo dos romanos, e ainda menos uma revolta contra os judeus do sul, que não queriam reconhecer a bondade da Galileia. O centro da pregação de Jesus é a conversão, a metanoia, como amamos lembrar, isto é, a inversão total de marcha, a inversão total de direção. Quem roubava, não roube mais. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Sejam honestos, como falava São João Batista quando batizava. Jesus sabe muito bem que a primeira revolução deve acontecer no nosso coração. O Benedictus diz: E tu, menino, irás à frente do Senhor para anunciar ao seu povo a salvação, que consiste na remissão de seus pecados. Não se trata de uma salvação dos romanos, mas de si mesmos. Nós mesmos somos os piores carrascos de nós mesmos e nos acorrentamos com os nossos pecados. É deles que Jesus veio nos libertar. O segundo aspecto da conversão é por fora. Quem se converte por dentro, sem dúvida dará frutos de conversão por fora. Quais são estes frutos? O primeiro é, sem dúvida, a vontade de sair anunciando Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos resgatou e nos deu uma vida nova. Se você tem dentro uma belíssima notícia, não consegue segurá-la. Você sente a necessidade irrefreável de anunciar logo aos outros o que você está vivendo. Como Maria Madalena, que anuncia a ressurreição aos apóstolos, como os 2 discípulos de Emaús, que em plena noite decidem voltar a Jerusalém para anunciar aos outros que Jesus estava vivo. O que significa a palavra Evangelho, senão boa notícia? Evangelion. Anúncio feliz, boa notícia. Por isso que a pessoa convertida não consegue segurar a alegria que sente e logo sai evangelizando, ou seja, boa noticiando, anunciando a boa notícia do Salvador, que fez resplandecer novamente o sol na nossa vida. Os frutos por fora revelam a profundidade da conversão, e os frutos interiores são aqueles que a conversão produz dentro de nós. Irmãos, com essa reflexão no coração, vamos ouvir de novo a palavra de Deus. Logo depois, o Espírito o fez sair para o deserto. Lá, durante 40 dias, foi posto à prova por Satanás. Ele convivia com as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Vamos parar um momento para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração.
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, para que nos ajude a viver com firmeza esse tempo de Quaresma. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Paz e alegria a todos. O reino de Deus está próximo. Paz e alegria a todos. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o
fim. E uma